provocam medo quase incontrolável, confundem-se muitas vezes com um ataque cardíaco e causam uma grande limitação na vida pessoal e social. Os ataques de pânico são um transtorno psicológico que se manifesta em episódios bruscos e inesperados de medo intenso de perder o controlo, de que algo horrível vá acontecer e até mesmo morrer. Estes ataques costumam demorar entre 10 a 30 minutos e são acompanhados de sintomas físicos. Mais de um terço dos adultos manifesta sinais de ataques de pânico todos os anos. As mulheres são entre 2 a 3 vezes mais propensas a este distúrbio. Costuma estar associada a situações vitais muito estressantes ou críticas e com a interpretação que a pessoa faz dessas circunstâncias difíceis. Normalmente os sintomas estão associados à dificuldade em respirar, dores no peito, palpitações, suores, tremores, enjoos, formigueiro, náuseas e mal-estar abdominal. Muitos doentes isolam-se e deixam fazer a sua vida normal com o receio de um novo ataque de pânico. O tratamento para este transtorno psicológico normalmente é a combinação de psicoterapia com técnicas de relaxamento e de respiração. A primeira tem como objetivo conhecer e compreender os conflitos psicológicos subjacentes aos ataques de pânico. Nos casos mais graves, o tratamento passa por tomar tranquilizantes e antidepressivos, que não devem ser interrompidos sem vigilância médica, uma condição incapacitante que afeta milhares de portugueses. – 16% das famílias portuguesas vivem no limiar da miséria, dependendo de remédios, dependendo da ajuda social e sendo limitadas a viver aquilo que sempre sonharam e projetaram. Você está agora no seu programa França em Direto, onde você vai encontrar a solução desse problema que persiste em ficar e quer, com todas as forças, destruir a sua família. Não se deixe, então, levar por esta situação, por esta realidade, pois, ainda por mais cruel que ela seja, não é impossível sair da situação que você está. E a prova é, Pedro, os inúmeros casos verídicos que temos mostrado aqui diariamente, porque contra factos não há argumentos, e esta pessoa, se ela está inserida nesta percentagem de famílias que está destruídas e que vive no limiar da pobreza, ela pode sair desta situação. Claro que pode e deve sair dessa situação e não aceitar a mesma. Se a sua casa, se a sua família está ficando destruída, você está vendo cada um indo para cada lado, cada vez mais é uma família desunida, cada vez mais estão ficando mais individualizados, todos os membros da sua família. Então está na hora de você tomar uma atitude, está na hora de você tomar uma decisão. E a primeira que você pode tomar é, desde já, ligar para o Amigo 24 Horas, que é o 0953146504, aonde você pode deixar ficar o nome da sua família, o nome dos seus familiares, porque estaremos intercedendo por eles. Alfredo, essa pessoa não pode aceitar estar incluída nesses 16%. Toda a certeza, e os números não enganam ninguém, 45 mil pessoas perdem a sua vida por ano e 5 delas, a razão é o desemprego. Por isso você vê que as pessoas têm tido ataques de pânico, que as pessoas vivem com medo, que as pessoas vivem dominadas pelo desemprego, pela angústia de ter perdido o que já conquistaram ou de nunca conquistar o que sonharam. Por isso mesmo, nós queremos provar para você com casos verídicos, reais, que a sua vida, a história da sua família pode e vai mudar. Quem melhor para nos dizer isso do que a senhora Maria José? Veja com atenção e voltamos logo de seguida. Antes de entrar no centro de ajuda, tinha uma artrite reumática, tinha glaucoma, tinha um mioma, tinha artroses. Eu queria fazer as minhas coisas, não podia, porque não podia mesmo. Precisava da ajuda dos meus familiares, não podia andar na rua sozinha, não podia andar de transportes públicos. E então estava condenada, era uma cadeira de rodas. Era só o que os médicos me falavam. Eu, naquela altura, eu tinha 38 anos, tinha que me conformar com aquela vida assim. Tomava medicação, até tomava medicação de noite para de dia poder fazer alguma coisa. Não podia pegar em mais que era 3 quilos de peso. E aí, mesmo assim, era difícil. Quando eu fui ao médico, por causa que sentia um ardor na vista, e a oftalmologista disse-me que eu tinha glaucoma e que estava arriscada a ficar cega de um dia para o outro, adormecer e acordar cega.
porque já estava no último grau. Fiquei assustada, naquela altura fiquei assustada. Fui à ginecologista, só que nessa biópsia acusou um cancro maligno. Foram 10 anos. Esses 10 anos foram muito infelizes, por não poder fazer as minhas coisas, porque tinha a minha casa, tinha a minha família e ainda tinha os meus sogros a meu cargo de 2 em 2 meses. E eu sentia-me, olha, todos os dias chorava, sentia-me sozinha, sentia-me abandonada, pronto, sentia uma solidão, era tristeza, era uma angústia. Eu ouvi falar do centro de ajuda através da minha sobrinha. A minha vida mudou em tudo, comecei a ter paz, quer dizer, fui curada, fui livre, fui liberta. Eu hoje não me sinto abandonada, tenho um bom relacionamento com os meus familiares, hoje sou feliz. Esta realidade do dia a dia é cruel. A realidade das famílias portuguesas e até mesmo dos lares que têm sido destruídos é real. Você vê que a senhora Maria José também tentou se suicidar 5 vezes. Ficou inúmero tempo, várias vezes, como ela disse, em coma. Você vê que a situação dela não era fácil, era difícil, tal como de repente a senhora está também a viver. Mas assim como ela também mudou a situação, assim como através dos conselhos práticos e eficazes do centro de ajuda, ela pôde reverter este quadro, você também pode. Por que você não pode? Só se você não quiser. Porque se você quiser, você pode e vai colocar um ponto final nesta situação. Hoje, quinta-feira, no Centro de Ajuda, nós lutamos pela família. E nós sabemos e acreditamos, Pedro, que a família é a maior instituição que existe no mundo, mas que tem sido desvalorizada e até mesmo destruída por inúmeros problemas como os vícios, pensamentos de suicídio, os ataques de pânico, depressão. E quando afeta uma pessoa, indiretamente afeta toda a família. Exatamente, quando aquela pessoa ela é afetada, porque ela faz parte de um agregado familiar, influencia negativamente e daí vem os vícios, vem a depressão, vem os problemas, vem os traumas, vem complexos, vem ciúmes, enfim, vem uma montanha de sentimentos e situações que provocam o caos na vida familiar dessa pessoa. E por isso nós estamos aqui para levar até você a solução desse problema. E muito interessante que o depoimento da Maria José disse que no centro de ajuda ela encontrou tudo. Você ouviu bem? Tudo o que ela precisava. Ela encontrou ali a ajuda, o amparo, a fé, a força, a disposição, o ânimo para ela dar a volta por cima. E por isso, nesta sexta-feira estaremos ali às 10, às 15, como também às 19h30, dando essa assistência, dando tudo o que você precisa. Vocês têm tudo? Sim, nós temos tudo o que você precisa para você mudar a história da sua casa, a história da sua família. Interessante que ela falou que estava cansada de sofrer. E assim ela procurou o centro de ajuda. Você que também está cansado de sofrer, de ver a sua família destruída, esse problema que eles estão a viver não é normal, esse vício que não sai da sua casa, que faz gastar tudo o que eles têm e o que não têm, não é normal. Você que está agora aflito, desesperado pelo divórcio que está batendo na sua porta, pelas ameaças da doença incurável, pelo cancro, ou até mesmo da SIDA ou de outro problema, você pode ligar agora o 0953 14 65 04. Eu repito, 0953 14 65 04, para que você possa ter uma mão amiga, uma ajuda amiga, onde você vai colocar também o seu nome para a oração e o nome da sua família. Como Pedro dizia bem, sexta-feira é dia de libertação espiritual e é isso que nós vamos realizar na sua vida, através da sua fé, esse benefício. Esse problema terá fim e esse benefício chegará também à sua casa e à sua família. Cada um de nós está nesta terra com um propósito. Deus chamou Abraão e o chamou a si para provar quais as qualidades do que era capaz para ser, para ter e alcançar
o que quer na vida. Mas a sua transformação não está dependente de Deus. A mudança está assim na sua fé e na sua força. Faça parte da caminhada dos filhos de Deus e seja aprovado. A cada domingo, um passo rumo à sua concretização. Dia 26 de junho, mostre a sua revolta. Não aceite mais os seus males e problemas, assim como Abraão foi provado e aprovado. Participe da caminhada dos filhos de Abraão. Todos os domingos, um objetivo, um passo dado para a sua realização completa. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. Estamos de volta no seu programa França Direto e eu queria partilhar algo com você e com o Pedro que nos acompanha todos os dias. Pedro, muitas pessoas, elas veem a miséria, veem os problemas, veem os vícios, veem o divórcio na vida dos outros e sabe o que elas pensam? Elas pensam assim, na minha vida isso nunca vai acontecer, porque eu sou uma pessoa bem casada, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada. Isso não tem nada de errado, ser otimista e viver para cima, com o astral para cima, tem nada de errado. O problema é que quando a pessoa pensa que isso nunca vai chegar até ela. Porque muitas pessoas que hoje estão a viver na miséria, como nós falamos no início da emissão, no limiar da pobreza, 16% atualmente em Portugal, 9% das famílias vivem em carência alimentar, sendo que 4,5% dessas famílias também não têm acesso a um tratamento de saúde como deve ser. Nós estamos a falar de 4%, mas 4% é muita coisa. Quer dizer, essas pessoas também pensavam que nunca iriam chegar lá, mas na verdade chegaram. E assim como elas chegaram, Pedro, muitas outras pessoas também têm chegado ao limiar da pobreza, sem ter o que comer, sem ter o que dar de comer aos seus filhos, sem poder ter um tratamento, sem poder comprar os medicamentos que precisa, sem poder até mesmo alugar uma casa, vive na rua. Quer dizer, muitas vezes a pessoa nem sequer imagina, mas se ela não fizer nada para que a sua vida saia ou nunca entre nestes números, então o que acontece é que ela vai ter que passar por lá mesmo. E o problema, Alfredo, não é essa pessoa enfrentar esses problemas, porque para esses problemas nós temos a solução. Existe uma solução para esses problemas. Agora, a solução para o problema de quando você aprende e aceita viver assim, esse que é grave, isso é muito grave e isso só você pode resolver. E nós vamos lhe ajudar se você estiver conosco nesta sexta-feira. Então não aprenda, não queira aprender a viver assim, porque você não nasceu para viver assim. Você nasceu para ter uma vida de qualidade. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu porque você já é um vencedor. Essa pessoa já é uma vencedora, Alfredo. Então, se você é um vencedor, então creia e acredite que a sua vida, ela pode mudar. E nós vamos estar dando todo o apoio necessário para que você assim possa então mudar a história da sua vida. Por isso, nesta sexta-feira, ali no número 139, na Avenida Presidente Wilson, 9310, La Plaine, ali em Saint-Denis, às 10, às 15 e especialmente às 19h30. Nesta sexta-feira, você é o meu convidado todo especial. Agora, não aprenda a viver da forma que você está. Esse é o problema, que a pessoa, muitas vezes, ela se adapta, ela adapta-se facilmente à situação, ela adapta-se facilmente ao ambiente, ela adapta-se facilmente ao caos. E da mesma forma que a pessoa pode se adaptar ao que é negativo, ela pode também sim se levantar para fazer o que é positivo. Como o Pedro falava, você já é um vencedor. Você sabe por quê? Porque você está ouvindo esta emissão, você está vendo esta emissão e vai ajudar você a mudar esta situação que você está a viver. Como a Ana Rita. A Ana Rita chegou também ao centro de ajuda completamente destruída. Não havia ponta que se lhe pegue, ou seja, solução. Mas quando ela colocou em prática essa fé, este poder que existe dentro de cada um de nós, no altar do Deus vivo, através de um propósito, de uma campanha, através de uma corrente de oração, ela recebeu o que nunca na vida ela imaginou que poderia receber, mas que talvez ela tinha sonhado, mas que estava longe de poder alcançar. Eu, antes de chegar ao centro de ajuda, a minha vida era completamente destruída, principalmente na área sentimental. Eu sofria muito de traições, de briga, de agressões física, verbal. O meu marido, ele arranjava muitas amantes, eu era nervosa, eu gritava muito com meus filhos, tinha problema de saúde,
Eu tinha problema hemorrágico desde 8 anos de idade. Minha casa era completamente miséria. Faltava comida, faltava alimentos para meus filhos. Eu me sentia triste, angustiada, nervosa. E muitas vezes batia nos meus filhos sem porquê. E muitas das vezes o meu marido, quando aproximava da porta, parece que eu via outra pessoa, já que não era ele. A gente não conseguia ter diálogo, nada, não conseguia nem falar. As brigas entre eu e meu marido trouxeram muitas consequências ao meu filho. O meu pior momento da minha vida é quando eu já estava cansada. Eu já estava a me preparar para sair de casa, para deixar tudo, para deixar os meus filhos, para deixar o meu marido, para deixar a casa, para deixar tudo para ir fazer a minha vida. Eu pensava isso. Conheci o Centro de Ajuda através do meu pai. Hoje a minha vida tem paz. Hoje o meu casamento é completamente transformado. Hoje eu tenho saúde. Os meus filhos são felizes, transformados. A minha família hoje é transformada. Conseguimos ter diálogo, conversamos muito, entendemos. Hoje nós somos completamente felizes. A minha vida financeira hoje é totalmente diferente. Hoje eu sou feliz e realizada. Você vê que o distúrbio emocional faz com que a pessoa se transforme. A Marta, ela era uma pessoa que agredia verbalmente, fisicamente, nervosa, capaz de bater até mesmo no seu marido. Quer dizer, você vê que quando a pessoa é dominada por este distúrbio, podemos dizer assim, espiritual e emocional, ela transforma-se, como às vezes as pessoas dizem, num bicho, transforma-se em alguém que é agressivo, em alguém que não quer ser, acaba por fazer o que nunca quis e dizer o que nunca quis. E na verdade, é o sofrimento que leva a pessoa a este ponto. Mas nós estamos aqui para lhe dizer que esse sofrimento vai acabar, pode acabar, e nós temos a solução. Pedro, qual é a solução para que esta pessoa coloque um ponto final neste sofrimento? Ela vai pisar então nesta sexta-feira todo o sofrimento. Você que quer então pisar, esmagar o seu sofrimento, então nesta sexta-feira, ali no número 139, na Avenida Presidente Wilson, 9310, La Plaine, em Saint-Denis, às 10, às 15, como também às 19 horas e 30 minutos. É onde também você vai ter a oportunidade de transformar toda a sua vida usando a sua fé, a sua convicção no altar do Deus vivo. E o altar do Deus vivo é um lugar que não deixa ninguém sem resposta. É um lugar de poder, é um lugar de autoridade. E você que vier até ao Centro de Ajuda, quando você chegar nessa sexta-feira e até mesmo neste domingo, você terá a oportunidade de ali mesmo poder beneficiar desta solução, desta direção que você receberá no altar do Deus vivo. Como prova disso, nós temos a Marta, ela que também chegou ao teu altar do Deus vivo completamente destruída, uma casa destruída, uma vida destruída, mas ali ela teve a resposta que ninguém no mundo foi capaz de lhe dar. O altar do Deus vivo deu. Então, Mara, como é que estava a sua situação? Como é que você era antes de chegar ao Centro de Ajuda? Olha, eu antes de chegar ao Centro de Ajuda, eu era uma pessoa muito desanimada. Eu era uma pessoa que eu não tinha gosto pela vida. Eu tinha muitos pensamentos negativos, eu tinha comportamentos absurdos, pensamentos absurdos. Eu era uma pessoa com muitas fobias, muitos medos, muito frustrada. Tudo aquilo que eu queria era ficar fechada no meu quarto sem saber de mais nada. Portanto, eu comecei-me a afastar também das pessoas, do mundo inteiro. Isto tudo começou também pela perda de um familiar com quem eu tinha muita proximidade. E por incrível que pareça, eu comecei a ter comportamentos idênticos a esse familiar. Então, eu tinha pensamentos e pesadelos todas as noites relacionadas com esse familiar. E claro, em consequência disso tudo, a minha vida mudou completamente. Eu era uma pessoa que eu vivia frustrada, então eu tinha muita necessidade
de comprar coisas, por exemplo, para compensar essas frustrações. A verdade é que as minhas frustrações eram ainda maiores do que as anteriores. Então eu tornei-me também uma pessoa muito agressiva para os meus pais. Eu comecei a faltar às aulas também, porque eu já não tinha gosto pelo aquilo que fazia. As minhas notas começaram a descer e tudo começou a desabar na minha vida, tudo começou a desabar. Como já disse, eu afastei-me das pessoas, afastei-me de todo o mundo e já não tinha objetivos. Eu vivia apenas para respirar, portanto já não tinha nada de especial, nenhum objetivo concreto para viver. Então, Ao contrário de muitas pessoas, você não pensou nem tentou suicídio, mas eu lembro-me perfeitamente de você dizer que desejava constantemente a morte, né? Sim, eu tinha muitos pensamentos de morte, eu tinha muitos pensamentos de suicídio, portanto, eu já, com a vida que eu tinha, já não valia a pena viver, era aquilo que eu pensava. Então, era isso que eu tinha. Eu nunca tentei, até porque eu fui resgatada antes, mas eu nunca tentei, mas sim, eu tinha pensamentos de suicídio, porque era um sentimento de profunda tristeza que eu vivia, era um mal-estar interior, era algo que não havia explicação. E, no entanto, eu era uma pessoa que financeiramente, eu tinha tudo, os meus pais davam-me tudo, eu tinha uma família, eu tinha e tenho uma família bem estruturada, uma família funcional, quer dizer, aparentemente, tudo dava-se, eu tinha tudo para dar certo, tudo estava bem na minha vida, mas não estava, eu não era feliz. Não tinha nada, praticamente. Quer dizer, aparentemente você tinha tudo que alguém deseja ter, exatamente, mas a sua vida não fazia sentido. Eu pergunto para si, quando você chegou no centro de ajuda, como que isso começou a mudar? Isso começou a mudar, eu fui participando nas reuniões, fui participando nas reuniões de libertação, eu participei também nos propósitos de fé, inclusive eu participei na Fogueira Santa também, e foi a partir daí que as coisas começaram a mudar. Então assim foi uma transformação total na minha vida. Eu tornei-me uma pessoa livre, acima de tudo. Eu tornei-me uma pessoa livre, uma pessoa capaz de realizar as minhas tarefas, uma pessoa independente. Eu tornei-me segura, porque principalmente eu tinha muitos complexos, então eu tornei-me uma pessoa com muita autoestima, com confiança, com segurança. A relação com os meus pais mudou completamente. Ao terceiro dia, quando eu comecei a frequentar o centro de ajuda, a partir do terceiro dia, eu nunca mais tive pesadelos, até hoje, eu deixei de sonhar, nunca mais tive pesadelos com esse familiar. Portanto, Livrou-se dos medicamentos também? Exatamente, porque eu tomava medicamentos, já tinha ido a vários médicos, já tinha ido a vários psicólogos, ninguém sabia o que eu tinha, eu tomava comprimidos para poder dormir, para poder descansar, mas nada fazia efeito. Então, eu também deixei de tomar medicamentos, aí sim, é que eu comecei realmente a descansar, a ter uma paz interior, principalmente. E as minhas notas começaram a subir novamente, e hoje eu posso dizer que eu tenho muito gosto pela vida, eu tenho gosto em viver, e acima de tudo, eu tenho saúde mental, que era aquilo que eu já não estava a ter, era essa saúde mental. O que a Fogueira Santa representa para si? A Fogueira Santa, para mim, representou a mudança de vida total. Eu pedi na Fogueira Santa para ser a própria bênção, para ser uma pessoa abençoada em todos os sentidos. E foi isso que aconteceu. E a transformação foi total. Até as coisas que eu nem tinha pedido, até eu consegui. Tudo isso eu consegui. Portanto, isso mesmo. Qual o conselho que você dá para essa pessoa que está vivendo hoje o seu passado? Bom, o conselho que eu dou é as pessoas que também tiverem a passar por esses problemas, independentemente de qualquer problema, que não hesitem em chegar até ao centro de ajuda, porque eu falo por mim. Eu aqui no centro de ajuda eu encontrei uma ajuda que eu não encontrei em mais parte nenhuma. Eu encontrei a solução para os meus problemas e isso foi muito bom, porque nas pessoas aqui, as pessoas são ajudadas, são compreendidas, elas são escutadas. E se as pessoas quererem mesmo, no fundo, elas vão resolver os seus problemas. E foi aqui que eu encontrei a minha solução. Então, é isso que eu aconselho para as pessoas, para todo mundo. Maravilhoso caso verídico da Mara. Você vê que no altar do Deus vivo ela tomou a decisão certa, acertada, e por isso
ela venceu. E o mesmo pode acontecer também com você. Tem aqui um comentário da Maria, através do site iurdetv.eu, que diz o seguinte: tenho lutado pelo meu casamento e o meu marido já não muda. Ele é viciado na bebida já há 5 anos. Tenho lutado, conversado com ele. Ele fala que vai mudar, mas não muda. Por quê? Me ajude, por favor. Bom, Maria, a senhora tem a solução à sua inteira disposição. Procure o centro de ajuda mais próximo de si, leve a fotografia do seu marido, nós vamos interceder a Deus por ele, mas a senhora vai ter que tomar a sua atitude, a sua decisão. Se a senhora está cansada de sofrer, se a senhora está cansada de ser rejeitada pelo seu marido, se a senhora não tem encontrado da parte dele o amor que a senhora dá para ele, então está na altura de a senhora tomar uma atitude, uma decisão de dizer: chega, basta, eu quero o meu casamento restaurado. E o altar do centro de ajuda está à sua inteira disposição. Por isso, vá até o centro de ajuda mais próximo de si. Para mais informações, ligue para o Amigo 24 Horas, 09 53 14 6504. Alfredo, a Maria, ela tem a oportunidade de transformar, não é melhorar, transformar o seu casamento por completo. Com toda a certeza, Maria. E olha, também dá para dar um conselho para você que é como a Maria, ou você está a viver a mesma situação. Maria, se ele não mudou ainda, não coloque tudo sobre ele, não. O que o Pedro falou é verdade, tem razão e está bem orientado em relação a ele, mas não esqueça que você também tem uma parte a fazer no meio disto tudo, porque na verdade estamos a falar de um casamento. Não estamos a falar só de uma pessoa. O casamento é a união de 2 pessoas. Ele tem que mudar, ele vai mudar através da sua fé, vai ser possível, mas você, Maria, também tem que mudar o seu comportamento, também tem que analisar aquilo que você tem feito e o que é que você tem feito para que isto venha então ser transformado, tá certo? Você que está desse lado, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, mas não esqueça do seguinte: a vida não é feita somente de abraços e beijinhos e de agradecimentos. Ela é feita de vitórias, de vencedores. E vencedores não chegam até lá com apenas palavras boas, mas com atitudes, com coragem, com audácia e com determinação. Então seja uma pessoa determinada, saia desta situação, se revolte e venha estar conosco então nesta sexta-feira no centro de ajuda mais perto de você, em Portugal continental, nas ilhas ou até mesmo por toda a Europa. Forte abraço, seja feliz, nunca pare de lutar. Ainda é tempo para vencer.